Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos de dica rápida de classes no .NET para escrever arquivo texto, certo? A gente está com o nosso projeto de dicas aqui que a gente viu na dica anterior. Ele está rodando ali só para facilitar, eu vou comentar o acesso a dados, que era o que a gente estava vendo na anterior, e vou criar um projeto aqui, ó, um projeto de class library, ou seja, uma biblioteca de classes. Basicamente o output dele é uma... Peraí, Bruno, tô fazendo errado. Basicamente o output dele é uma DLL, certo? Então, new project, acho que é o Windows Desktop, vai ter ele, class library, tá aqui. A gente vai adicionar como 2021-02. Eu vou botar aqui ainda um ponto .lib para identificar que isso aqui vai ser só uma biblioteca. Beleza. Essa classe aqui, vou renomear ela, né, F2, vou chamar ela de log. Por que eu vou chamar ela de log? Porque normalmente as classes de log vão acabar manipulando funções de log ou log de sistema, né? Ou ferramentas de log vão manipular arquivo texto. Então, esse exemplo aqui de gravar em arquivo texto vai ser uma classe de log, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai usar para escrever? Eu tenho um texto, um conteúdo qualquer, e eu quero escrever no arquivo texto de saída, certo? Deixa eu colocar aqui uma pasta, vai ser esse aqui. Beleza. Então, deixa eu só ajeitar aqui, eu quero tirar esse cara daqui, e eu quero nessa pasta aqui, sei lá, output. Pronto, essa pasta aqui que a gente vai trabalhar. Beleza. Então, eu quero pegar um conteúdo e eu quero gravar no arquivo texto. Então, eu vou ter um public void, a princípio não precisa ter retorno, registrar log, por exemplo. Eu vou ter uma mensagem, certo? Que eu quero gravar no log, por exemplo. Beleza. Como é que eu gravo no log? Existem algumas formas, e uma forma mais direta de você fazer isso é você usar a classe StreamWriter do namespace system.io. Como é que ele não reconheceu? Como é que eu vou adicionar no namespace? Atalho, se você tiver com o seu Visual Studio no módulo General, Ctrl Shift F10, ele vai dar a opção aqui, ou você clica aqui e usa a lâmpada, ou você vem aqui e declara ele direto. Então, StreamWriter, o objeto SW, instancia esse cara. Só que aqui eu tenho que dizer onde eu vou gravar. Eu tenho algumas possibilidades nesse construtor. Eu tenho um construtor de streaming, eu tenho uma possibilidade de usar um construtor que recebe um streaming. Aqui ele vai receber um path, que é onde eu quero gravar. Nesse caso é exatamente esse que nós vamos usar. Eu quero gravar aqui, neste endereço, certo? E aí aqui, ó, por que eu botei o arroba na frente? Porque a contrabarra, dentro de uma cadeia de caracteres, ou seja, de uma string no C# faz com que o próximo elemento se torne literal. Então aqui ele tá levando em consideração que esse U aqui é um comando, é um valor char para fazer algum comando como, sei lá, quebrar uma linha, algo do tipo, que não é o caso aqui. Então quando você está trabalhando com strings, no C# precisa usar contrabarra, você vai colocar o arroba na frente e ele vai entender que tudo isso aqui faz parte de uma string, inclusive a contrabarra. Beleza, eu disse o caminho, só que eu também não disse o nome do arquivo. Então eu vou dizer assim, ó, log.txt. Eu preciso dizer o nome do arquivo para ele saber o que gravar. Que método eu uso para gravar aqui? Eu vou usar no nosso objeto sw, write. Eu tenho a opção de usar write e ele vai escrever aquele conteúdo e acabou. E aí tem vários construtores aqui, ó, de vários tipos. Mas a gente vai usar o writeLine, que é para ele escrever uma linha. Então ele já vai escrever a linha e a terminação da linha, que é o enter ou /r/n, certo? Não preciso me preocupar com a quebra de linha ou outras coisas dessa natureza. Então aqui eu vou escrever a mensagem, porque ele tem um construtor que recebe string. Eu vou escrever a mensagem e depois eu vou dar um close no objeto para ele não ficar com o arquivo de texto aberto.
certo? Aqui ele não vai ficar com o arquivo de texto aberto. Se a gente não der esse close, ele vai ficar com o arquivo de texto aberto alocado na memória. Beleza, como é que a gente usa isso? Na nossa página principal, eu vou instanciar esse... como a gente criou aqui essa class library em um outro projeto, a gente tem que vir no projeto principal, botão direito, adicionar referências, em cima da área de referências aqui, ó. Eu vou adicionar a referência de projeto, ou seja, um outro projeto está na mesma solução que eu. Clico aqui e dou OK. Isso vai fazer que quando eu compilar esse projeto, ele também compile aquele projeto inicialmente, certo? Então, ele compilou aqui e traz a referência para cá. Se ele tem uma referência de projeto, agora eu posso usar as informações dele, os namespaces e tudo aquilo que é público, óbvio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma classe log, que ele não sabe onde é que está, mas ele vai me sugerir usar o namespace lá, ó. Ele deu um use no namespace, então agora eu tenho um log. Vou criar um objeto log minúsculo aqui, instancio a classe log. Então, se eu der log.registrar log, sei lá, dizer assim, hoje é sexta, hoje não é sexta, né? Hoje é sexta. Hashtag sextou. Então, ele vai gravar isso aqui no arquivo de texto. Vamos debugar. F5 aqui. Interessante que como a gente tem uma referência de projeto, a gente vai conseguir debugar, ó, aqui eu vou dar F11, que é o step into, certo? Esse mesmo movimento aqui, ó. F10 passa, sem entrar no método. Step into, ele entra no método. Então, ó, vou entrar no método e isso aqui já está em um outro projeto, mas como eu tenho uma referência de projeto e tenho o código-fonte desse projeto, eu consigo entrar nesse lugar. Então, ele instanciou o StreamWriter, escreveu a mensagem que eu passei aqui, fechou. E eu vou dar F5 para seguir a programação. A gente não precisa de mais nada, que a página vai ficar em branco porque eu comentei em tudo na página, não vai aparecer nada. Mas aqui no meu output, tá, beleza. Eu pensei que eu tinha gravado no downloads. Então, no meu output, eu vou abrir sem ser com Notepad++, a gente tem um txt hashtag sextou. Beleza. Isso é uma classe de log, mas vamos supor que eu precisasse ler alguma coisa, certo? Para a gente ler, a gente só precisa disso aqui, ó. Public, sei lá, string para ler o conteúdo, ler arquivo, aí eu tenho que dizer qual o caminho do arquivo que eu quero ler, certo? String caminho, e aí eu vou usar o streaming reader. Então, nosso objeto SR instancia um objeto que eu quero ler e agora o que eu faço? Eu pego ele e dou um read to end. Read ele vai ler linha a linha e você tem que controlar o loop, é basicamente isso. Enfim, eu também não falei das opções asyncs, mas enfim, eu posso ler linha. Na verdade, que ele não lê linha a linha, desculpa, que ele vai ler controlando as posições mesmo, como sendo um streaming de leitura. Aqui, no readline, é que ele lê linha a linha. E o read to end, ele vai ler tudo de uma vez e retornar uma única string, inclusive com quebra de linha e todos os demais, certo? Então, eu atribuo isso na variável, depois eu fecho o arquivo e dou um return. Beleza. Então, se eu quisesse ler esse mesmo arquivo aqui, ou, por exemplo, eu alterei aqui, agora eu tenho um hashtag sextou, escrevi aqui, beleza, show, salvei, beleza, agora eu vou ler esse arquivo, o que eu vou fazer? Vou pegar esse caminho aqui, só que agora eu vou na minha classe aqui, ó. Eu vou comentar esse escrever aqui, porque eu não preciso que ele escreva de novo, certo? Agora eu quero só ler. Então, log, ler arquivo, aí eu passo o caminho do meu arquivo com arroba, e esse caminho vai voltar numa variável aqui, sei lá, texto, certo? Numa variável aqui. Ok, então vamos lá. F5. Ele vai passar aqui, por causa que a gente está no método do load, e eu vou passar direto agora no F10, certo? A variável agora, ó.
Aqui ele está mostrando tudo direto, mas ele está mostrando que tem um /R e /N, que são as quebras de linha. Se eu clicar na lupa, eu vejo como é que estava lá que eu li, certo? Então, o que a gente tem aqui ainda para melhorar e fechar com chave de ouro o uso dessa classe? Na verdade, a gente teria muitas coisas, né? Mas para ficar melhor aqui o uso dessa classe, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode colocar esse objeto dentro de um escopo, certo? A gente pode colocar ele dentro de um escopo para garantir que ele vai ser usado só naquele escopo. Então a gente tira aqui, ó, bota using, abre parênteses, fecha parênteses, tira o ponto e vírgula e coloca ele aqui, ó. Nesse caso, se eu não estou enganado, você não precisa do close, certo? Porque o escopo já vai fechar automaticamente o Stream Writer. A mesma coisa para o Stream Reader. Então você faria using, abre parênteses, fecha parênteses, abre o escopo dele. Aí nesse caso você não usa o close e deixa o return dentro do último método. Se eu estiver errado com relação ao close, ele vai reclamar dizendo que o arquivo já está em uso, provavelmente. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? A gente vai fazer mais uma mudança. Esse método aqui, ó, ele tem esse método não. Essa classe ela tem um construtor que tem um segundo parâmetro. Bem aqui. Tem um segundo parâmetro que eu posso definir aqui, ó, bool, a variável append. Que se eu disser true, ele vai adicionar no arquivo que já está aberto, ou que já existe, na verdade, para falar melhor, ele vai adicionar nesse arquivo uma linha. Ele vai adicionar o conteúdo no arquivo, ele não vai apagar o arquivo. Então a gente vai colocar aqui true para ele poder passar aqui, por exemplo, no sextou novamente, só que aqui eu não vou dizer sextou, aqui eu vou dizer tipo a data de hoje, data e hora, coisa tipo assim, datetime, ponto now, vocês vão ficar sabendo exatamente que dia é hoje, né? Now.toString, e aqui vai mais uma dica aqui, que depois a gente se aprofunda nela, que é a formatação de datetime quando você vai para string. Então nesse caso aqui, hora, minuto, segundo. Então eu estou dizendo que o datetime.now, que é agora, vai pegar dia, mês, ano, hora, em formato 24 horas, minuto, segundo. E ele vai adicionar, vai passar por esse método vai escrever uma linha que vai adicionar no arquivo e não sobrescrever, e depois, em seguida, eu vou ler o conteúdo nessa variável texto e vou fazer mais ainda, eu vou response.write. Eu vou escrever na tela o conteúdo da variável texto. A tela não está em branco, né? Ó. A página não tem nada, só tem um grid view que não está sendo populado, então fica em branco. Não está sendo populado por quê? Porque a gente comentou acessar dados e não estava fazendo nada aqui. Então agora, quando a gente der F5, ele vai carregar a tela, vai escrever o conteúdo adicionando no arquivo. Aqui, ó. Adicionou. Então agora a gente tem o sextou, tem esse carinha aqui que adicionou numa linha. E tudo isso agora vai ser escrito na tela usando o response.write. Escreveu na tela. Aí aqui você pode dizer, mas ele não considerou as quebras de linhas. Pois é. Nesse caso aqui é um HTML, então a gente tem que dizer para ele, ó, aqui, quando a gente vê o texto cru, né, raw, você consegue ver a quebra de linha. Mas no HTML não se apresenta como quebra de linha porque a quebra de linha no HTML é BR, né? Então nesse caso aqui a gente teria que fazer isso aqui, ó. Texto, mais outra dica aqui relacionada à manipulação de dados, né? Texto é igual a texto.replace, ou seja, eu vou procurar um conteúdo lá, eu vou procurar o /R/N, que é a quebra de linha, e vou colocar BR. Acho que é assim, né? Então, onde tiver quebra de linha, eu vou colocar BR. Vou até tirar esse cara daqui, porque eu não preciso dele aqui agora. E aí o que ele vai fazer? Cada quebra de linha vai botar BR, aí na tela vai aparecer com quebra de linha. Bora lá. F5, vai passar direto sem debugar. Pronto, agora sim. Agora apresentou com as quebras de linha. Beleza? Então espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.